só para ver como você está. Quem te falou que cristão não tropeça às vezes? Tropeça sim, mas a gente não fica lá prostrado. A gente se levanta e continua a caminhar, certo? Então bora levantar daí. Você tem uma caminhada longa pra seguir. Curte esse vídeo e se inscreve no canal. Olha só o que diz o Salmo 37, nos versículos 23 e 24. E eu quero ler aqui em algumas versões diferentes pra gente comparar. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Os passos de um homem bom são dirigidos e estabelecidos pelo Senhor quando se deleita no seu caminho, e Ele se ocupa de cada passo dele. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. O Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Se eles caírem, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajudará a se levantar. Na nossa vida, cada um de nós é chamado para ter uma jornada individual com Deus. A boa notícia é que Deus, Ele nos dá a direção que a gente precisa. Ele nos mostra o caminho que a gente precisa seguir. Com a ajuda dele, a gente segue. Uma jornada com Deus acontece de um passo de obediência de cada vez. Algumas pessoas querem conhecer o projeto inteiro da sua vida antes de tomar uma decisão. Mas Deus não costuma agir assim, não. Na verdade, Ele nos guia no dia a dia. Não saber tudo que o futuro nos reserva exige da gente uma vida de fé. É isso que Deus deseja, que a gente viva pela fé.
mostra o próximo. E às vezes a gente tropeça, às vezes a gente cai, mas também a gente pode ser grato a Deus até por esses tombos, porque a Bíblia fala que Ele nos segura pela mão. A gente continua seguindo em frente pela força do Senhor e pela graça, sabendo que todas as vezes que a gente precisar tomar uma decisão, Deus vai nos guiar, porque a gente tem um relacionamento pessoal com Ele. A palavra de Deus para você hoje é: levante-se outra vez. Não importa quantas vezes você precise recomeçar, só não fique prostrado. Não fique prostrado. Feche os teus olhos. Eu vou orar por você. Posso? Senhor Jesus, quero te agradecer, meu Deus, por mais uma vez recebemos do Senhor uma palavra que demonstra o teu cuidado, demonstra o teu amor pelas nossas vidas. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus zeloso, é um Deus que não se afasta daqueles que amam o Senhor. E o Senhor nos ama. O Senhor nos ama tanto, tanto, tanto. Nós podemos sentir esse amor. Esse amor foi comprovado com a tua morte ali naquela cruz, se entregando no nosso lugar, se fazendo pecado em nosso lugar. Senhor, nós nos envergonhamos das vezes que tropeçamos, das vezes que caímos, porque nós sabemos que isso fere a santidade do Senhor em nós. Essa atitude não te agrada. Essa atitude não condiz com a santidade que existe no Senhor. E é por isso, Pai, que nós clamamos a Ti por misericórdia, para que o Senhor olhe por nós e olhe para dentro de nós, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos mude. Transforma nossa vida. Nós sabemos que o Senhor nos toma pela mão, mas nós queremos viver uma vida correta diante do Senhor. Queremos andar sabendo que os passos que temos dado, que as decisões, as atitudes, elas agradam ao Senhor. Sei que nós não seremos perfeitos aqui nessa terra, mas nós queremos aprender com o Senhor como nós podemos alegrar o teu coração, e como forma de gratidão a todo o amor que nós temos recebido, todo cuidado, todo zelo, possamos te obedecer, possamos agradar ao Senhor e fazer a tua vontade.
precisamos de Ti, Deus. Precisamos do Espírito Santo nos guiando a todo instante. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Levante-se. Ei, você tá bem? Eu vim aqui hoje só para ver como você está. Quem te falou que cristão não tropeça às vezes? Tropeça sim, mas a gente não fica lá prostrado. A gente se levanta e continua a caminhar, certo? Então bora levantar daí. Você tem uma caminhada longa pra seguir. Curte esse vídeo e se inscreve no canal. Olha só o que diz o Salmo 37, nos versículos 23 e 24. E eu quero ler aqui em algumas versões diferentes pra gente comparar. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Os passos de um homem bom são dirigidos e estabelecidos pelo Senhor quando se deleita no seu caminho, e Ele se ocupa de cada passo dele. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. O Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Se eles caírem, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajudará a se levantar. Na nossa vida, cada um de nós é chamado para ter uma jornada individual com Deus. A boa notícia é que Deus, Ele nos dá a direção que a gente precisa. Ele nos mostra o caminho que a gente precisa seguir. Com a ajuda dele, a gente segue. Uma jornada com Deus acontece de um passo de obediência de cada vez. Algumas pessoas querem conhecer o projeto inteiro da sua vida antes de tomar uma decisão. Mas Deus não costuma agir assim, não.
não saber tudo que o futuro nos reserva, exige da gente uma vida de fé. E é isso que Deus deseja, que a gente viva pela fé. A gente dá um passo que Deus mostrou, e então Ele mostra o próximo. E às vezes a gente tropeça, às vezes a gente cai, mas também a gente pode ser grato a Deus até por esses tombos, porque a Bíblia fala que Ele nos segura pela mão. A gente continua seguindo em frente pela força do Senhor e pela graça, sabendo que todas as vezes que a gente precisar tomar uma decisão, Deus vai nos guiar, porque a gente tem um relacionamento pessoal com Ele. A palavra de Deus para você hoje é: levante-se outra vez. Não importa quantas vezes você precise recomeçar, só não fique prostrado. Não fique prostrado. Feche os teus olhos. Eu vou orar por você. Posso? Senhor Jesus, quero te agradecer, meu Deus, por mais uma vez recebemos do Senhor uma palavra que demonstra o teu cuidado, demonstra o teu amor pelas nossas vidas. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus zeloso, é um Deus que não se afasta daqueles que amam o Senhor. E o Senhor nos ama. O Senhor nos ama tanto, tanto, tanto. Nós podemos sentir esse amor. Esse amor foi comprovado com a tua morte ali naquela cruz, se entregando no nosso lugar, se fazendo pecado em nosso lugar. Senhor, nós nos envergonhamos das vezes que tropeçamos, das vezes que caímos, porque nós sabemos que isso fere a santidade do Senhor em nós. Essa atitude não te agrada. Essa atitude não condiz com a santidade que existe no Senhor. E é por isso, Pai, que nós clamamos a Ti por misericórdia, para que o Senhor olhe por nós e olhe para dentro de nós, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos mude. Transforma nossa vida. Nós sabemos que o Senhor nos toma pela mão, mas nós queremos viver uma vida correta diante do Senhor. Queremos andar sabendo que os passos que temos dado, que as decisões, as atitudes, elas agradam ao Senhor. Sei que nós não seremos perfeitos aqui nessa terra,
o Senhor. Como nós podemos alegrar o teu coração, e como forma de gratidão a todo o amor que nós temos recebido, todo cuidado, todo zelo, possamos te obedecer, possamos agradar ao Senhor e fazer a tua vontade. Precisamos de ti, Deus. Precisamos do Espírito Santo nos guiando a todo instante. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Levante-se.